Meu nome é Narcisa, e aos 30 e poucos, nunca imaginei virar viúva tão cedo. Faz uns 3 meses que perdi meu marido, Lúcio, de 11 anos para um aneurisma que pegou todo mundo de surpresa. Uns dias depois do enterro, me arrastei para a festinha de 1 ano do meu sobrinho Kevin, e foi lá que a minha irmã, Lisete, jogou a bomba. Do nada, ela anunciou que o Kevin era filho do Lúcio, tipo, mostrando um testamento que dava metade da minha casa, que vale uns 800 mil, para ele. Só que ela não fazia ideia do porquê eu tava quase rindo da situação. Deixe um comentário aí embaixo para dizer de onde você tá falando. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias. Eu e o Lúcio nos conhecemos há uns 12 anos, num leilão beneficente para ajudar crianças com câncer. Eu tava lá de voluntária, ajudando a organizar as coisas, quando ele deu um lance que ninguém cobriu numa pintura que eu tava babando a noite toda. Era tipo uma aquarela da cidade de Boston no pôr do sol, com um monte de laranja e roxo misturado no céu. Depois que ele ganhou, ele veio direto para mim e me deu o quadro. Percebi que você não tirava os olhos dele, ele disse, com um sorriso que deixava os olhos azuis dele cheios de ruguinhas. Acho que ele é mais a sua cara. Esse era o Lúcio, atencioso, ligado em tudo e generoso demais. Me apaixonei de cara. A gente marcou um encontro no dia seguinte e parecia que a gente se conhecia desde sempre. Ele era advogado, daqueles inteligentes, mas sem se achar, sabe, o cara que lembrava o nome dos garçons e perguntava da vida deles de verdade. Uns 8 meses depois, ele me pediu em casamento lá no Porto, com a cidade igualzinha à pintura que juntou a gente. Compramos nossa casa antiga em Boston logo depois de fazer 1 ano juntos. Foi um aperto financeiro, a casa custou uns 800 mil, mas o Lúcio tinha virado sócio do escritório e eu estava começando a bombar como designer de interiores. A casa precisava de reforma, mas era bem construída, tinha o teto alto e um jardim pequeno atrás, onde eu imaginava os nossos filhos brincando. Só que esses filhos nunca vieram, e não foi por falta de tentar. Ficamos anos sonhando, planejando e esperando. Depois vieram os médicos, os exames, os tratamentos. Fizemos 4 tentativas de fertilização in vitro que acabaram com a nossa grana e com a nossa esperança. Lembro até hoje da última vez que não deu certo, da volta para casa em silêncio, com a mão dele segurando a minha. Nenhum de nós dois falava nada porque sabia que tinha chegado no limite. A gente ainda pode ter uma vida incrível, o Lúcio disse naquela noite, enquanto a gente estava sentado no balanço da varanda. Eu e você, já é o suficiente. E ele falava sério. Aos poucos, fomos juntando os nossos pedaços, viajamos, nos dedicamos ao trabalho, reformamos a casa toda, até ela virar a casa dos sonhos que eu sempre quis. O Lúcio me apoiou quando eu resolvi abrir meu próprio escritório de design. Nossa vida era completa, mesmo sendo diferente do que a gente tinha imaginado no começo. A minha irmã mais nova, Lisete, sempre foi meio que um problema na nossa vida feliz. 4 anos mais nova que eu, com 30 anos, ela sempre foi a ovelha negra da família. Enquanto eu estudava design e montava o meu negócio, ela vivia pulando de emprego em emprego e de namoro em namoro. Nossos pais viviam preocupados com ela, sempre passando a mão na cabeça e tirando ela de enrascadas financeiras. Eu e a Lisete nunca nos demos muito bem, desde pequena. Ela sempre foi bonita, com um jeito que atraía as pessoas, mas sempre rolava uma competiçãozinha da parte dela. Se eu conquistava alguma coisa, ela tinha que ser melhor. Quando eu comecei a namorar o Lúcio, ela do nada começou a se interessar por estudantes de direito. Quando a gente comprou a casa, ela passou meses reclamando do apartamento dela, pedindo ajuda para os nossos pais para reformar. Era cansativo, mas o Lúcio sempre me dizia para ter paciência. Ela é sua única irmã, ele falava. Família é importante. Uns 2 anos atrás, a Lisete começou a namorar o Josué, um bartender que ela conheceu numa balada. Ele era bonitão, mas com um estilo meio largado, cheio de tatuagem nos braços e com uma moto que os nossos pais odiavam. O namoro deles parecia uma montanha-russa, com brigas feias e reconciliações apaixonadas. Aí veio o anúncio da gravidez no jantar de ação de graças, 1 ano antes do Lúcio morrer. Ninguém esperava por essa, para falar a verdade. A Lisete nunca tinha falado em ter filhos, ela até dizia que o meu sonho de ser mãe era coisa da sociedade. Mas lá estava ela, grávida, chorando e falando do milagre da vida. Senti um ciúme daqueles, sabe? Depois de tanto sofrimento, a Lisete conseguiu, sem querer, o que a gente tanto queria. Mas respirei fundo e ignorei esses sentimentos.
Fiquei feliz por ela e prometi ser a melhor tia do mundo pro filho dela. O Kevin nasceu forte e saudável. Fui pro hospital com flores e uma manta que eu tinha feito para ele. A Lisette parecia meio perdida com a maternidade, sempre me ligando para reclamar das cólicas do Kevin ou do cansaço. Eu ajudava no que podia, às vezes até cuidando dele de noite para ela poder dormir. O Lúcio não se envolvia tanto com o Kevin quanto eu. Pensando bem, acho que era por causa da nossa luta para ter filhos, que era doloroso para ele se conectar com um bebê que não era nosso. Ele sempre foi gentil com a Lisette quando ela trazia o Kevin, mas mantinha uma distância que eu não percebia na época. Aí chegou aquela terça-feira horrível. O Lúcio reclamou de dor de cabeça antes de ir pro trabalho. Eu sugeri para ele ficar em casa, mas ele tinha uma reunião importante. É só uma enxaqueca, ele falou, me dando um beijo de despedida. Te ligo depois da reunião. Essa ligação nunca aconteceu. Em vez disso, recebi uma ligação do hospital. Quando cheguei lá, já era tarde demais. Aneurisma, disseram. Não tinha nada que pudessem ter feito, ele tinha 36 anos. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos e tristeza. A Lisette sumiu, mandando mensagens dizendo que o Kevin estava doente ou que ela não tinha com quem deixar ele. Quando ela apareceu no enterro, ficou pouco tempo, meio distante, e foi embora antes do final. Eu estava tão arrasada que nem liguei muito para isso. Uma semana depois de enterrar o Lúcio, chegou o aniversário de 1 ano do Kevin. A última coisa que eu queria era ir numa festa infantil, mas minha mãe insistiu. O Lúcio ia querer que você fosse, ela disse. Ele sempre falava, família em primeiro lugar. Então lá fui eu, dirigindo até a casa da Lisette, com um presente embrulhado no banco do passageiro e olheiras que ninguém disfarçava. Eu mal conseguia dormir desde que o Lúcio se foi, passando as noites olhando para o lado vazio da cama, sentindo falta do calor dele. Parei o carro atrás de uma fila de carros e respirei fundo antes de pegar o presente e entrar. Ninguém merece ter que fingir felicidade logo depois de perder o marido, pensei, mas forcei um sorriso e bati na porta. A amiga da Lisette, abriu a porta, arregalando os olhos quando me viu. Narcisa. Que bom que você veio, ela disse com a voz meio estranha. Ela olhou para trás antes de me dar passagem. Entra. Tá todo mundo lá fora. A casa estava enfeitada com balões azuis e fitas. Uma faixa escrita Feliz Aniversário. Kevin atravessava a sala. Vi um grupo de pessoas que eu não conhecia reunidas na cozinha, cochichando. Elas ficaram em silêncio quando passei, me olhando de cima a baixo. No quintal, tinha mais gente em grupinhos, com copos de plástico na mão. Avistei meus pais sentados numa mesa, com uma cara de desconforto. Meu pai levantou quando me viu, aliviado. Bride, ele disse, me abraçando. Não sabíamos se você viria. Claro que vim, respondi, colocando o presente na mesa. Cadê o aniversariante? Com a Lisette, minha mãe disse, sem me olhar nos olhos. Eles já devem sair para pegar o bolo. Fiquei ali meio deslocada, recebendo pêsames e evitando perguntas sobre como eu estava. Todo mundo parecia nervoso, e as conversas paravam de repente quando eu chegava perto. Achei que era porque as pessoas não sabiam como agir perto de uma viúva recente. Depois de uns 30 minutos estranhos, a Lisette saiu de casa com o Kevin no colo. Ela estava com um vestido novo que eu nunca tinha visto antes e o cabelo recém-feito. O Kevin estava uma gracinha com uma camisa e gravata, balançando as perninhas de tanta alegria. A Lisette quase não me notou quando colocou o Kevin na cadeirinha. Ela parecia outra pessoa, quase eufórica, andando pelo quintal com uma confiança que não era dela. Ela bateu uma colher de plástico no copo, chamando a atenção de todo mundo. Valeu a todos por virem comemorar o dia do Kevin, ela começou, com a voz ecoando no quintal. Esse último ano foi cheio de altos e baixos, como vocês sabem. A galera começou a se olhar meio de lado. Minha mãe, de repente, ficou super interessada nos próprios sapatos. Eu tava guardando um segredo, a Lisette continuou, colocando a mão na cabeça do Kevin. Um segredo que não dá mais pra esconder, ainda mais depois do que aconteceu. Senti um frio na espinha. Tinha alguma coisa muito errada no ar. O Kevin não é filho do Josué, ela soltou, olhando direto pra mim do outro lado do quintal. Ele é do Lúcio. O mundo pareceu parar. Escutei um monte de gente suspirando. Senti meu pai travando do meu lado, mas tudo tava como um zumbido, sabe? Eu e o marido da Narcisa tivemos um lance rapidinho uns 2 anos atrás, a Lisette continuou, com a voz firme e ensaiada. Foi um erro, um momento de fraqueza dos dois lados.
A gente nunca quis magoar ninguém, mas essas coisas acontecem. Fiquei parada, sem conseguir entender o que estava rolando. Minha irmã estava dizendo que tinha dormido com meu marido, que o filho dela, o sobrinho que eu cuidava com tanto carinho, era na verdade filho do Lúcio. Era tão absurdo que eu quase dei risada. Mas a Lisete ainda não tinha terminado. Ela meteu a mão na bolsa e tirou um papel dobrado. O Lúcio sabia a verdade sobre o Kevin. Antes de morrer, ele mudou o testamento. Ela levantou o papel. Ele queria que o filho dele tivesse o que precisasse. Nesse testamento, tá escrito que metade da casa que o Lúcio e a Narcisa tinham é para ir pro Kevin, como filho biológico dele. Todo mundo no quintal olhou para mim, dava para ver a pena, a fofoca, o desconforto. Meus pais pareciam chocados, meu pai meio travado, sem saber se devia fazer alguma coisa. Aí, para surpresa geral, até para minha, eu senti um sorriso nascendo no meu rosto. Não era um sorriso feliz, era daquele tipo que aparece quando a coisa é tão mentirosa que chega a ser engraçada. Apertei os lábios, tentando segurar a risada que estava querendo sair. Ah, tá, eu falei, com a voz calma. Peguei um gole de água para ganhar tempo e não começar a rir na cara da minha irmã. Deixa eu ver esse testamento, Lisete. A cara de confiança dela deu uma tremida. Ela não estava esperando essa reação, com certeza. Devagar, ela chegou perto e me deu o papel, uma folha digitada com uma assinatura meio mal feita no final. Dei uma olhada rápida e já vi um monte de coisa errada. As palavras eram esquisitas, nada a ver com os documentos que o Lúcio trazia do trabalho, e a assinatura, mesmo parecendo a dele, era falsificada na cara dura. O traço que ligava o A e o D estava diferente. O finalzinho da assinatura, exagerado demais. Dobrei o papel com cuidado e devolvi para ela. Obrigada por me mostrar isso. Acho que já vou indo. É só isso? A Lisete perguntou, com a voz confusa. Você não vai falar mais nada? Não, eu respondi, pegando minha bolsa. Hoje é o dia do Kevin. A gente conversa sobre isso depois. Me despedi dos meus pais, que estavam em choque, prometendo ligar para eles. Enquanto ia pro carro, dava para escutar a fofoca rolando solta, e a festa tinha acabado de vez. Assim que entrei no carro, em segurança, sem ninguém me vendo, finalmente soltei a gargalhada que estava presa. Começou baixinho, depois foi crescendo até as lágrimas caírem no meu rosto. Não era choro de alegria, era uma mistura estranha de tristeza, raiva e de não acreditar na cara de pau da minha irmã. Porque tinha uma coisa que a Lisete não sabia, uma coisa que eu e o Lúcio nunca contamos pra ninguém, uma coisa que fazia a mentira dela ser não só dolorosa, mas impossível de ser verdade. A verdade sobre o Lúcio e a Lisete começou uns 3 anos antes, muito antes do Kevin ser pensado. A gente chamou minha irmã para jantar para comemorar o emprego novo dela numa empresa de marketing, o emprego que ela tinha durado mais tempo até então. O Lúcio fez a lasanha famosa dele e abrimos um vinho bom. A noite estava legal, até eu ter que atender uma ligação de trabalho de uma cliente com um problema urgente de design. A ligação demorou mais do que eu esperava, quase uns 20 minutos falando com uma cliente rica sobre a instalação de umas obras de arte. Quando voltei para a sala, o clima estava diferente. O Lúcio parecia meio incomodado e a Lisete estava sentada bem mais perto dele do que antes, com a mão no braço dele, rindo de alguma coisa que eu não tinha ouvido. Na hora, não liguei muito. A Lisete sempre foi carinhosa e a gente tinha bebido vinho. Mais tarde, naquela noite, quando a gente estava se arrumando para dormir, o Lúcio parecia preocupado. Preciso te contar uma coisa, ele disse, sentando na beira da cama. Não quero que isso vire briga entre você e sua irmã, mas também não quero esconder nada de você. Ele me contou que, enquanto eu estava no telefone, a Lisete tinha dado em cima dele. Nada demais, só uns comentários esquisitos sobre como eu tinha sorte de ter ele, e que ele merecia alguém que soubesse dar valor a ele de verdade. Quando ele cortou ela riu como se fosse brincadeira, dizendo que ele era sensível demais e que não estava falando sério. Fiquei chateada, mas nem tanto. A Lisete sempre passou dos limites, a gente resolveu deixar pra lá, como uma coisa que aconteceu por causa do vinho e da mania dela de competir. Só que não foi só uma vez. Nos meses seguintes, a Lisete dava um jeito de encostar no Lúcio quando eu não estava vendo, mandava mensagens de texto meio amigas, meio dando mole. Uma vez, apareceu no escritório dele sem ser chamada, convidando ele para almoçar. Em todas as vezes, o Lúcio foi legal, mas firme, e me contava tudo depois. Depois do caso do escritório, a gente conversou com meus pais sobre o que a Lisete estava fazendo.
Não deu muito certo. Eles disseram que o Lúcio estava vendo coisa onde não tinha e que a Lisete só admirava ele como um irmão. Minha mãe chegou a dizer, querendo ajudar, mas sem pensar direito, que talvez o Lúcio tivesse gostando da atenção e estava aumentando as coisas. Naquela noite, eu e o Lúcio tomamos uma decisão. A gente ia se afastar da Lisete sem brigar com a família. A gente não ia em lugares que ela ia, a gente ia ter certeza de nunca ficar sozinho com ela, e o Lúcio bloqueou o número dela no celular depois que ela mandou uma mensagem muito estranha de noite. Aí veio o problema de saúde que mudou tudo. O Lúcio estava sentindo dor há semanas, até que foi num médico. Ele descobriu que tinha varicocele, que é tipo umas veias inchadas no saco, e precisava operar. A operação deu certo, mas teve uma complicação. O médico falou que era bom fazer vasectomia na mesma hora, para não ter perigo da varicocele voltar. Foi uma decisão difícil, ainda mais depois de tanto sofrer para tentar ter filho, mas a gente concordou que era o melhor para a saúde do Lúcio. A vasectomia foi feita 2 anos antes do Kevin ser pensado. A gente não contou para ninguém sobre essa operação. Nem nossos pais sabiam. Depois de anos aguentando perguntas sobre por que a gente não tinha filho, a gente aprendeu a guardar as coisas da nossa vida particular. As únicas pessoas que sabiam era eu, o Lúcio e os médicos dele. Depois da cirurgia, enquanto o Lúcio estava se recuperando, ele teve uma ideia que parecia meio louca na hora. A Lisete não desistiu, ele disse, sentado no nosso jardim com uma bolsa de gelo. Eu tenho a impressão que ela ainda vai aprontar alguma coisa. Eu ri, mas o Lúcio estava falando sério. Na semana seguinte, ele marcou uma consulta com o nosso advogado, o Fidel Coutinho. Eu fui junto, e o Lúcio contou tudo sobre o que a Lisete tinha feito e sobre a operação dele. O Fidel falou que era bom guardar tudo, as investidas da Lisete, os exames médicos mostrando a vasectomia, até as mensagens de texto e os e-mails dela. A gente nunca sabe o que pode precisar, o Fidel falou. É melhor ter tudo guardado e não precisar do que precisar e não ter. A gente seguiu o conselho dele e fez uma pasta com tudo sobre essa história. O Lúcio também mudou o testamento dele, deixando tudo certinho para mim caso ele morresse. O Fidel ficou com cópias de todos os documentos e a gente guardou os originais num cofre no banco. Só por precaução, o Lúcio disse quando a gente fechou o cofre. Mas eu quero estar por perto para aguentar os dramas da Lisete por uns 50 anos, pelo menos. Na manhã seguinte à festa do Kevin, fui direto pro banco. O gerente, que conhecia a gente há anos, me deu os pêsames e me levou pro cofre. Sentei sozinha numa salinha e abri a caixa que eu e o Lúcio chamávamos de kit de emergência. Lá dentro, tinha tudo o que eu precisava, o testamento de verdade do Lúcio, assinado e tudo certinho, deixando tudo para mim, os exames médicos mostrando a vasectomia dele 2 anos antes do Kevin ser pensado, o diário que o Lúcio tinha escrito contando todas as vezes que a Lisete tinha dado em cima dele, com datas, horas e o que ela tinha falado, cópias das mensagens de texto que ela tinha mandado para ele, uma carta do nosso advogado dizendo que ele tinha visto o testamento do Lúcio e podia provar que era de verdade, e no fundo da caixa, um envelope fechado com meu nome escrito com a letra do Lúcio. Com os dedos tremendo, abri o envelope e comecei a ler. Minha querida Bridget, se você tá lendo isso, é porque alguma coisa aconteceu comigo e você precisou pegar esses documentos. Espero que daqui a muitos anos a gente esteja velho e gaga e as palhaçadas da Lisete sejam só uma história engraçada pra gente rir. Mas se não, se o pior aconteceu e ela tentou te fazer mal depois que eu parti, saiba que eu tentei me preparar pra tudo. Use esses documentos pra se proteger. Eu sei o quanto você é família, o quanto você é fiel a quem você ama, mas você merece se proteger de quem tenta se aproveitar do seu coração lindo. Eu te amo mais que tudo, mais que o tempo, não importa o que aconteça, nunca esqueça disso. Lúcio. As lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu lia as palavras dele, sentindo o amor e a proteção dele chegando até mim mesmo depois da morte. Meu marido, sempre prático e atencioso, tinha previsto isso, não essa situação específica, talvez, mas a chance da Lisete tentar usar a morte dele para se dar bem. Coloquei tudo de volta na caixa com cuidado, menos o que eu precisava, cópias dos exames médicos, o testamento de verdade e algumas partes do diário. Aí, liguei pro Fidel Coutinho e marquei uma reunião para aquela tarde. O escritório do Fidel Coutinho ficava num prédio antigo no centro de Boston, daqueles que respiram dinheiro e discrição. Eu só tinha ido lá algumas vezes com o Lúcio, mas a recepcionista me reconheceu na hora, e o rosto dela ficou mais suave, com pena de mim.
Senhora Preston, ela disse, levantando para me cumprimentar. O senhor Coutinho está esperando. Sinto muito pela sua perda. O Fidel tinha uns 60 anos, cabelo grisalho e óculos na ponta do nariz. Ele tinha ajudado o Lúcio quando ele começou a trabalhar no escritório e eles viraram amigos mesmo depois que o Lúcio mudou de empresa. Ele levantou quando eu entrei e veio me dar um abraço rápido. Bridget, ele disse, me chamando para sentar. Fiquei arrasado quando soube do Lúcio, ele era gente boa. Era mesmo, eu concordei, com a voz meio embargada. E parece que ele estava certo em se preparar para o pior com a minha irmã. Eu expliquei o que aconteceu na festa, mostrando o testamento falso que a Lisette tinha apresentado. O Fidel olhou o papel com uma cara cada vez mais preocupada. Isso aqui é falsificação de amador, ele disse. As palavras são esquisitas e a assinatura, mesmo parecendo, não engana ninguém que entenda do assunto. Mas o fato dela ter feito isso é muito grave. Mostrei para ele os documentos do cofre, os exames mostrando a vasectomia do Lúcio, o testamento verdadeiro e o diário do Lúcio, contando o que a Lisette tinha feito durante os anos. O Lúcio era muito cuidadoso, o Fidel disse, olhando os documentos. Esses exames já provam que ela está mentindo sobre a paternidade do Kevin. A vasectomia foi 2 anos antes da criança ser pensada. É impossível o Lúcio ser o pai. O que eu faço? Eu perguntei. Não quero humilhar ela na frente de todo mundo, mas não posso deixar ela pegar metade da nossa casa por causa de uma mentira. O Fidel se encostou na cadeira, pensando: primeiro, a gente precisa de mais informações. Eu recomendo contratar um detetive particular para investigar a vida da Lisette. Deve ter algum motivo por trás disso, além de ser malvada. Ninguém tenta uma fraude dessa sem estar apertado de dinheiro. Ele indicou Frank Delaney, um ex-policial que agora trabalhava como detetive, fazendo casos para o escritório. Eu concordei e o Fidel ligou para ele na hora, explicando a situação por cima. O Frank chegou 1 hora depois, um cara forte com sotaque de Boston e cara de poucos amigos. Ele anotou tudo enquanto eu contava a história, fazendo perguntas diretas sobre os namoros, o emprego e a situação financeira da Lisette. Eu percebi o quanto eu não sabia da vida da minha irmã. A gente tinha se afastado depois que o Kevin nasceu e as vezes que eu tentei ser tia eram ignoradas. Preciso de uns dias, o Frank disse quando eu terminei. Vou focar na situação financeira dela e no pai da criança. Tem mais alguma coisa que você possa me contar sobre ele? Eu falei o pouco que sabia sobre o Josué, o bartender que a Lisette namorava quando engravidou. Eu só tinha visto ele algumas vezes e ele não parecia gostar de festas de família. A última vez que ouvi falar dele, eles ainda estavam juntos, mas ela quase não fala dele, eu disse. Ele não estava na festa ontem, achei estranho, já que era o pai do aniversariante. O Frank concordou, anotando de novo. Esse é um bom começo. Entro em contato logo. 3 dias depois, o Frank ligou, pedindo pra gente se encontrar no escritório do Fidel. Quando cheguei, os dois estavam olhando um monte de documentos espalhados na mesa. Senhora Preston, o Frank começou assim que a gente sentou, eu descobri umas coisas preocupantes sobre a sua irmã. Pelo que eu apurei, a Lisette tá cheia de dívidas. Ela tá devendo mais de 75 mil entre cartão de crédito, empréstimo pessoal e conta do hospital do Kevin, que precisou de cirurgia no coração logo depois de nascer. O nome dela tá sujo e ela já teve 3 empréstimos negados só no mês passado. Ela também tá sendo despejada, o Frank continuou, mostrando um papel na mesa. Isso é uma cópia da notificação que o dono do apartamento deu para ela semana passada. Ela tem até o final do mês para pagar 4 meses de aluguel atrasado ou sair do apartamento. E o Josué, ele sumiu com a Lisette e o Kevin logo depois que a criança nasceu, foi morar em Seattle com uma namorada nova. Ele paga uma mixaria de pensão, só 200 por mês, e mesmo assim, nem sempre paga. Achei isso também, o Frank disse, mostrando mensagens de texto impressas. Eram muito pesadas. A morte do Lúcio é horrível, mas talvez seja a minha chance de ter o que eu mereço. Aquela casa vale pelo menos 800 mil agora. Se eu fizer tudo certo, vou ter uma grana boa pro Kevin e pra mim. O testamento tá quase pronto. Meu amigo Dave é bom de Photoshop e achou uma assinatura do Lúcio na internet, num leilão beneficente, parece de verdade. A Bridget sempre foi a filhinha do papai. Tá na hora de eu ter a minha parte. Ela ficou 11 anos com um cara incrível. Ela pode dividir a grana agora que ele se foi. Eu me senti mal de verdade ao ler as palavras da minha irmã. Não era só querer se dar bem,
era uma fraude planejada, para ganhar em cima da minha dor. Tem mais, o Frank disse, com cuidado. Eu puxei a ficha do Josué Martim, o pai de verdade. Ele já foi acusado de bater na mulher em outro namoro e tá com mandado de prisão por não pagar pensão de outro filho em New Hampshire. Não é um cara que você quer perto do seu sobrinho. Fiquei sentada em silêncio, tentando entender tudo. Minha irmã não estava só desesperada, ela estava disposta a acabar com a imagem do Lúcio e do nosso casamento para resolver os problemas dela. E por causa dos namorados que ela escolheu, o Kevin corria perigo. O que eu faço com tudo isso? Eu perguntei, olhando do Fidel pro Frank. Não posso jogar tudo isso na mídia. O Kevin não tem culpa de nada. Ele ainda é meu sobrinho. O Fidel tirou os óculos, esfregando o nariz. Você tem algumas opções, Bridget. A gente pode denunciar a Lisette por tentativa de fraude e falsificação. Ela pode até ser presa por causa da grana envolvida. Ou, ele continuou, vendo a minha aflição, a gente pode resolver isso em particular, mostrar as provas para ela, exigir que ela tire a história e fazer um acordo para proteger você e a criança. Saí da reunião com o coração pesado e uma pasta cheia de provas. Naquela noite, liguei para minha psicóloga, a doutora Laurel Shin, com quem eu estava fazendo terapia desde a morte do Lúcio, e marquei uma sessão de emergência. No consultório dela, cheio de plantas e calmo, eu contei tudo. Tô com tanta raiva que não consigo nem pensar direito, eu falei. Mas o Kevin é só um bebê, ele não tem culpa de nada, e mesmo com tudo isso, a Lisette ainda é minha irmã. A doutora Shin ouviu com atenção, fazendo perguntas sobre como eu e a Lisette éramos desde pequenas. Parece que essa competição e essa mania de manipular as coisas vem de muito tempo, ela falou. A situação agora é só mais um degrau, não é nada novo. O que você faria? Eu perguntei, desesperada. Não posso te dizer o que fazer, ela respondeu. Mas posso te dizer que ter pena não significa deixar que te façam de vítima. Você pode ser legal e, ao mesmo tempo, botar limites e mostrar que as coisas têm consequências. Depois de pensar muito, resolvi o que ia fazer. Eu ia mostrar todas as provas para Lisette, em particular, e dar uma escolha para ela, ou encarava as consequências legais pela fraude ou aceitava um acordo que protegesse o Kevin, mas que obrigasse ela a se responsabilizar pelo que fez. Com a cabeça mais tranquila, liguei para Lisette na manhã seguinte. A gente precisa conversar sobre o testamento, eu disse quando ela atendeu. Você pode vir na minha casa amanhã à tarde, só você, sem o Kevin. Eu sabia que você ia me procurar, ela respondeu, com a voz satisfeita. Chego aí às 2. Passei a manhã me preparando para a visita da Lisette, colocando os documentos em ordem e instalando os gravadores que o Fidel tinha me indicado. Massachusetts é um estado que precisa de autorização dos dois lados, ele me avisou. Então você não pode gravar ela escondido, mas pode pedir para ela autorizar no começo da conversa, para garantir que os dois tenham uma prova do que for combinado. Pontualmente às 2 da tarde, a campainha tocou. Respirei fundo e me preparei antes de abrir a porta. A Lisette estava na varanda, toda arrumada com uma roupa nova, com uma confiança que dava para ver de longe. Entra, eu disse, levando ela para a sala, onde eu tinha colocado 2 cadeiras, uma de frente para outra, uma mesinha no meio, com um gravador, copos de água e uma pasta com documentos. Espero que não se importe se a gente gravar a conversa. Acho melhor, já que a gente vai falar de coisas sérias. A Lisette pensou um pouco antes de concordar. Claro, pode ser, mas acho que vai ser rapidinho. O testamento já diz tudo. Liguei o gravador, falei a data e a hora e confirmei que a Lisette tinha autorizado a gravação. Aí, me encostei na cadeira, olhando para a cara da minha irmã. Antes de falar do testamento, quero entender o que você diz que aconteceu entre você e o Lúcio. A Lisette começou a contar uma história ensaiada sobre um caso que eles teriam tido uns 2 anos antes. Na versão dela, ela e o Lúcio se aproximaram numa época em que eu e ele estávamos passando por problemas. A gente não tava. Ela disse que eles se encontraram várias vezes num hotel no centro da cidade, que o Lúcio confessou que não estava feliz no nosso casamento e que o Kevin foi feito nesses encontros. Ele sempre quis te contar, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas falsas. Mas aí o Kevin nasceu com problema no coração e ele não quis te estressar, mas ele prometeu que ia cuidar do filho. Escutei sem interromper, percebendo um monte de coisas que não batiam, detalhes que eram diferentes do que eu sabia sobre o que o Lúcio fazia naquela época. Quando ela terminou, comecei a fazer perguntas. Em qual hotel vocês se encontravam?
Eu perguntei. No mandarim oriental, ela respondeu rápido. E qual era o número do quarto? Ela demorou um pouco para responder. Era no andar alto, não lembro o número. Que dia da semana vocês se encontravam? Terça, às vezes quinta, quando ele dizia que ia trabalhar até tarde. Continuei com perguntas cada vez mais específicas. O que o Lúcio pedia para comer no quarto? Que lado da cama ele gostava de dormir? Ele tomava banho antes ou depois? Detalhes que só quem tinha intimidade com o Lúcio saberia. A Lisete foi ficando cada vez mais nervosa, as respostas dela ficando vagas e se contradizendo. Por que você tá perguntando tudo isso? Ela perguntou, irritada. O que importa é que o Kevin é filho do Lúcio e o testamento prova que ele queria ajudar o filho. Na verdade, eu disse, com calma, abrindo minha pasta, as duas coisas são mentira. Coloquei os exames médicos na mesa, entre a gente. 2 anos antes do Kevin ser pensado, o Lúcio fez uma vasectomia depois de operar uma varicocele. Deu tudo certo, e os exames depois provaram isso. Era impossível ele ter um filho depois daquela operação. A Lisete ficou branca. Ela pegou os exames médicos com a mão tremendo, olhando as palavras e as datas. Podem ser falsificados, ela disse, com a voz fraca. Não são, eu respondi. E o médico do Lúcio tá pronto para provar que eles são verdadeiros, se precisar. Mas isso é só o começo. Aí, mostrei o testamento de verdade, com firma reconhecida e tudo certinho no cartório. Esse é o testamento do Lúcio, feito pelo Fidel Coutinho e com 2 pessoas do escritório como testemunhas. Como você pode ver, ele deixa tudo para mim, sem nem falar do Kevin. A confiança da Lisete estava quase sumindo, mas ela tentou disfarçar. Ele deve ter mudado depois disso. O testamento que eu tenho é mais recente. O testamento que você tem, eu falei, com calma, é falso. E mal feito, por sinal. O Fidel já viu um monte de coisa errada nas palavras e a assinatura é falsificada na cara dura. Falsificar um testamento é crime em Massachusetts, e pode dar até 5 anos de cadeia. Continuei mostrando as provas, o diário do Lúcio contando as vezes que ela deu em cima dele, as mensagens de texto dela com a Hera, falando sobre o plano, e o relatório do Frank, contando dos problemas de dinheiro dela, do despejo e do Josué ter sumido. A gente sabe de tudo, Lisete, eu disse, enquanto ela ficava quieta, sem acreditar. A questão agora é o que vai acontecer. Ela ficou um tempão sem falar nada. Aí, para minha surpresa, ela começou a chorar. Não era daquele jeito que ela fazia para enganar nossos pais, era um choro de verdade, que doía. Eu não sabia o que fazer, ela disse, com a voz tremendo. Eu vou perder o apartamento. Eu e o Kevin vamos morar na rua daqui 2 semanas. O Josué sumiu e não deixou nada. As contas do hospital não param de chegar. Pensei que, se eu pegasse um pouco de dinheiro da casa. Então você resolveu acabar com a imagem do Lúcio? Eu perguntei, com a voz dura. Contar para todo mundo que ele me traiu? Falsificar documentos? Eu tava desesperada, ela gritou, ficando com raiva. Você tem tudo, essa casa grande, um trabalho que te dá dinheiro, todo mundo te respeita. E eu, tenho um bebê com problema no coração, tô devendo 75 mil e vou ser despejada. Tenta fazer a coisa certa nessa situação. O que ela disse ficou ali no ar entre a gente. A verdade nua e crua, sem mentira nem joguinho, me tocou de alguma forma. Não perdoei, ainda não, mas entendi um pouco. O Kevin é filho do Josué, né? Eu perguntei, com mais calma. Ela concordou, enxugando os olhos. Sim, o Lúcio nunca me tocou. Eu tentei dar uns pegas nele anos atrás. Eles sempre me davam fora na hora. Ele era chato de tão fiel a você. Ela parou um pouco. E o testamento, meu amigo Dave me ajudou a fazer. Ele mexe com design e disse que era fácil falsificar uma assinatura. Eu ia usar isso para te obrigar a me dar dinheiro. Nunca pensei que você fosse investigar tanto. Desliguei o gravador e me encostei na cadeira, pensando no que fazer. A Lisete me olhava nervosa, esperando o pior. Eu podia te denunciar, eu falei, finalmente. O que você fez foi crime, além de ser cruel e calculado. Ela concordou, arrasada. Eu sei, mas isso ia fazer mal pro Kevin. Eu continuei. E, mesmo com tudo isso, ele é meu sobrinho. Eu amo ele. Me inclinei para frente, olhando direto nos olhos dela. Então, é o seguinte.
Você vai contar a verdade para todo mundo que você mentiu sobre o caso, que o Kevin não é filho do Lúcio e que você falsificou o testamento. Você vai pedir desculpas para mim na frente de todo mundo e vai honrar a memória do Lúcio. E depois, ela perguntou, com a voz baixa: a gente vai continuar sendo despejada? Ainda não terminei, eu disse. Em troca de você confessar tudo e de assinar um papel dizendo que nunca mais vai tentar fazer nada parecido, eu vou ajudar você e o Kevin, não te dando metade da minha casa, mas criando uma conta para pagar a escola e o médico do Kevin e ajudando vocês a encontrar um lugar para morar. Ela arregalou os olhos. Por que você faria isso depois do que eu fiz? Não é por você, eu falei, sendo sincera. É pelo Kevin porque o Lúcio ia querer que eu ajudasse o sobrinho dele, mesmo com a mãe dele tentando acabar com a imagem dele. Vai ter regras, eu continuei. Você vai fazer terapia e aprender a cuidar do seu dinheiro, vai ter um emprego fixo e vai deixar eu participar da vida do Kevin para ter certeza de que ele está sendo bem cuidado. Se você quebrar alguma dessas regras, a ajuda acaba na hora. A Lisette ficou um tempão em silêncio, pensando em tudo. Eu não mereço a sua ajuda, ela disse, finalmente. Não, você tem razão. Você não merece, mas o Kevin merece ter um lar e cuidar da saúde, e eu mereço que a imagem do meu marido seja preservada. Essa é a melhor solução para todo mundo. Depois de falar mais um pouco sobre os detalhes, a Lisette concordou com as minhas condições. A gente ia se encontrar com o Fidel no dia seguinte para fazer o acordo e ela ia confessar tudo num jantar de família no fim de semana. Enquanto eu levava ela para a porta, ela parou. Me desculpa, Bridget. Eu sempre tive inveja de você. Parece que tudo sempre foi tão fácil para você. Nada na minha vida foi fácil, eu respondi. Você nunca se deu ao trabalho de olhar além do que estava na frente. Talvez seja a hora de começar. O jantar de família que eu marquei para o sábado à noite estava tenso desde o começo. Meus pais chegaram cedo e minha mãe trouxe a lasanha dela, como um pedido de paz. Não sei o que está acontecendo, ela disse, colocando a travessa na minha pia. Mas a Lisette está me ligando, chorando, dizendo que vocês estão obrigando ela a vir para algum tipo de reunião. Espera todo mundo chegar, eu respondi, servindo um copo de vinho para ela. Isso precisa ser resolvido de uma vez por todas. Às 7 da noite, a gente estava todo mundo sentado na mesa, meus pais, a Lisette, sem o Kevin, que estava com uma babá, e eu. O Fidel me indicou gravar essa conversa também e tinha um gravador pequeno no meio da mesa. Obrigada a todos por terem vindo, eu comecei, depois de explicar sobre a gravação. Eu pedi para Lisette contar uma coisa importante para vocês. A Lisette estava pálida e desconfortável, sem a confiança de sempre. Ela estava olhando para o prato quando começou a falar. Eu menti sobre o Kevin ser filho do Lúcio, ela disse, quase sussurrando. Eu e o Lúcio nunca tivemos nada. O Kevin é filho do Josué, e eu falsifiquei o testamento que mostrei na festa de aniversário. Meus pais olharam para ela, chocados. Mas por que você faria uma coisa dessas? Meu pai perguntou. Você sabe o que isso causou para sua irmã, para a imagem do Lúcio? A Lisette contou da situação desesperadora dela, falando das dívidas que não paravam de crescer, do Josué ter sumido e da ordem de despejo. Enquanto ela falava, eu vi a cara da minha mãe mudando, de choque para pena. Ai, querida, ela disse quando a Lisette terminou. Por que você não pediu ajuda pra gente? Não precisava inventar umas mentiras dessas. Vocês iam me dar 400 mil? A Lisette perguntou, na lata. Porque era isso que eu ia ganhar se desse tudo certo, metade do valor da casa da Bridget. A gente não podia te dar esse dinheiro, meu pai disse, mas a gente podia ter ajudado com o aluguel, pelo menos por um tempo. Mas você preferiu tentar dar um golpe na sua irmã enquanto ela estava sofrendo pela morte do marido. Eu sei que foi errado, a Lisette admitiu. A Brid já falou isso pra mim. Ela tem provas para me denunciar, se quiser. Minha mãe olhou pra mim, assustada. Você não vai fazer isso com a sua irmã? Ela pode, sim, meu pai respondeu. Faria, Bridget. Senti um pouco de raiva da minha mãe, que estava defendendo a Lisette, mesmo depois de tudo. Eu podia, eu disse, com firmeza. O que ela fez não foi só errado, foi crime. Falsificação e golpe são crimes. Mas ela é da família, minha mãe insistiu. Ela tem que pensar no Kevin. Eu também sou da família, eu respondi, aumentando um pouco a voz. A filha de vocês também, que acabou de perder o marido e teve que defender a imagem dele de mentiras. Onde estava a sua preocupação comigo?
Meu pai ficou sem graça, se mexendo na cadeira. Claro, a gente se importa com você, Bride. Mas a Lisette sempre precisou de mais ajuda, mais atenção. E de quem é a culpa? Eu perguntei. Vocês sempre passaram a mão na cabeça dela. Se vocês tivessem deixado ela pagar pelas coisas erradas que ela fez, talvez ela não tivesse virado criminosa. Minha mãe engasgou. Isso não é justo, Bridget, a gente sempre tratou vocês duas do mesmo jeito. A Lisette, para surpresa de todo mundo, negou com a cabeça. Não, mãe, você não fez isso, a Bridget tá certa. Você sempre me deu desculpas, sempre arrumou um jeito de consertar as minhas burradas. Isso não me ajudou em nada, só me fez pensar que eu podia fazer o que quisesse sem ter que pagar por isso. Meus pais ficaram sem saber o que dizer. Talvez, pela primeira vez, a Lisette estava assumindo a culpa em vez de fugir dela. E agora, o que vai acontecer? Meu pai perguntou, olhando pra gente. A Lisette vai ser presa? Não, eu disse. Eu resolvi não denunciar ela, com algumas condições. Eu falei do acordo que eu e a Lisette tínhamos feito com a ajuda do Fidel, a conta pro Kevin, a terapia, as aulas para aprender a cuidar do dinheiro e a obrigação de ter um emprego fixo. Isso é muito generoso, meu pai disse, aliviado, principalmente depois do que ela fez. É mais que generoso, a Lisette concordou, baixinho. É mais do que eu mereço. Bom, minha mãe disse, animada. Então tá tudo resolvido? A Bride tá ajudando com o Kevin e a gente pode esquecer essa história. Não é tão simples assim, mãe, eu disse, firme, a confiança foi quebrada aqui. Vai demorar pra gente se acertar, se é que isso vai acontecer. E a gente precisa ter limites a partir de agora. Que tipo de limites? Ela perguntou, preocupada. Pra começar, vocês dois precisam parar de passar a mão na cabeça da Lisette. Chega de ajudar ela em tudo, chega de dar desculpas. Ela precisa aprender a se virar sozinha, com a ajuda que não faça ela depender de vocês para sempre. Meu pai concordou, devagar. Faz sentido. E eu preciso que vocês respeitem o fato de que eu e a Lisette não vamos ser amigas como antes. Eu vou participar da vida do Kevin, porque eu amo ele e quero o melhor para ele, mas eu e a Lisette não vamos ser tão próximas, pelo menos não por um bom tempo. Minha mãe parecia triste. Mas a gente é família. A gente precisa ficar junto, principalmente agora. Ser família não significa aceitar tudo de ruim, mãe, eu disse, com carinho. O que a Lisette fez foi muito ruim. Ela tentou usar a minha dor para me manipular, para se aproveitar de mim quando eu estava mais frágil. Isso tem consequências, mesmo dentro da família. O resto do jantar foi tranquilo, com meus pais pensando em tudo. Quando eles foram embora, meu pai me abraçou forte, sussurrando, tô orgulhoso de você, Bridget. O Lúcio também estaria. Minha mãe também me abraçou, mas os olhos dela estavam tristes, já sentindo falta da família perfeita que ela sempre fingiu que a gente tinha. A Lisette foi a última a sair. Na porta, ela ficou parada. Me desculpa de verdade, ela disse de novo, não só pelo testamento e pelas mentiras, mas por tudo, pelos anos de competição e inveja, por não ter sido a irmã que você merecia. Eu sei, eu respondi, e espero que a terapia te ajude a entender por que você fez essas escolhas. O Kevin merece uma mãe que seja honesta e que saiba o que está fazendo. Você acha que um dia vai me perdoar? Ela perguntou. Pensei um pouco antes de responder. Não sei, eu falei, sendo sincera, mas estou disposta a ver onde essa nova história vai dar. Pelo bem do Kevin e, talvez, um dia, pelo nosso também. A volta para casa com meus pais foi silenciosa, cada um pensando na sua vida. Eu tinha certeza de uma coisa, nossa família nunca mais ia ser a mesma, mas talvez, com o tempo, ela pudesse ser melhor, construída em cima da verdade, em vez da mentira. Um ano depois que o Lúcio morreu, eu estava no nosso jardim, vendo as flores da primavera nascendo na terra. Os narcisos que o Lúcio tinha plantado no outono estavam abrindo, amarelos no meio da grama verde. Senti uma tristeza boa ao ver as flores, sabendo que ele tinha plantado para me ver feliz. Muita coisa tinha mudado naquele ano. A conta pro Kevin tinha sido feita e já estava ajudando com os remédios e os médicos dele. A doença do coração dele, mesmo precisando de cuidado, estava melhorando com o tratamento e ele estava crescendo feliz. A Lisette surpreendeu todo mundo e fez tudo certinho como a gente combinou. 6 meses de terapia ajudaram ela a ver as coisas que ela fazia desde pequena, a mania de competir comigo, a se sabotar.
Ela tinha arrumado um emprego fixo num consultório, que dava dinheiro e segurança. A gente não virou amiga de novo, mas vivia em paz. Eu via o Kevin sempre, levava ele para passear no parque ou no museu. Eu e a Lisette não fingíamos que éramos amigas, mas tínhamos aprendido a conviver pelo bem do Kevin. No começo, meus pais não entenderam muito bem os limites que eu tinha imposto. Minha mãe, principalmente, não aceitava que eu e a Lisette não seríamos amigas como ela sempre sonhou, mas, com o tempo, eles também foram se acostumando, aprendendo a ajudar a Lisette sem fazer ela depender deles para sempre. E eu, o grupo de apoio que eu tinha começado a frequentar logo depois que o Lúcio morreu virou minha salvação. De pessoas que eu não conhecia, unidas pela dor, eles viraram meus amigos, me entendendo de um jeito que nem minha família conseguia. A gente se encontrava toda semana, contando como estava sendo lidar com a saudade, comemorando as pequenas vitórias e dando força um pro outro quando as coisas davam errado. Uns 3 meses depois de ter a conversa com a Lisette, eu criei a Fundação Lúcio Preston para ajudar estudantes que não tinham muito dinheiro e que sonhavam em ser advogados. Ver o que o Lúcio tinha construído continuar vivo na vida de jovens que iam ser advogados e que talvez não tivessem essa chance me deu um novo motivo para viver. Uns amigos antigos me ajudaram de um jeito que eu nem esperava. Os sócios do escritório do Lúcio me chamavam para jantar, para sair, para eu não me sentir sozinha. Minha amiga da faculdade, a Sara, vinha de Chicago todo mês só para passar o fim de semana comigo, às vezes só pra gente assistir filme e pedir comida. E aí apareceu o Michael. Eu conheci ele num evento da fundação uns 6 meses depois que o Lúcio morreu. Ele era professor de ética na faculdade, atencioso, gentil e com um senso de humor parecido com o do Lúcio. A gente começou a sair para tomar café depois das reuniões da fundação e, aos poucos, começamos a jantar. Era diferente do que eu tinha com o Lúcio, e tinha que ser. O Michael entendia que o Lúcio sempre ia fazer parte da minha vida, que amar de novo não significava esquecer quem tinha vindo antes. A gente estava indo com calma, os dois com medo, mas com esperança. Parada no jardim naquela manhã de primavera, eu pensei em tudo que o Lúcio tinha me ensinado, não só quando a gente estava junto, mas mesmo depois que ele se foi. A ideia dele de guardar aqueles documentos me protegeu quando eu mais precisei. As coisas que ele escreveu no diário provaram que eu não estava louca, quando meus pais tentaram me fazer acreditar que não era nada demais. O amor dele continuou me protegendo, mesmo depois que ele partiu. Eu aprendi coisas difíceis com essa história, que a gente precisa ter limites claros na família para continuar sendo saudável, que guardar provas não é só uma coisa de advogado, às vezes é uma necessidade emocional, que perdoar não significa esquecer ou deixar que as pessoas continuem te fazendo mal, que, às vezes, quem a gente espera que nos proteja é de quem a gente precisa se proteger. Mas eu também aprendi o quanto eu sou forte. Eu enfrentei a traição da Lisette, resolvi os problemas na justiça e tomei decisões difíceis sobre o que fazer da minha vida, tudo isso enquanto sofria pela morte do meu marido. Eu encontrei um jeito de honrar a memória do Lúcio e de começar uma vida nova para mim. Os narcisos balançavam na brisa da primavera, fortes depois do inverno. Pensei em como a saudade é assim também, não é uma linha reta, é um monte de estações, cada uma com seus desafios e suas belezas. Eu não sou a mesma pessoa que era antes do Lúcio morrer, antes da Lisette me trair. Eu sou mais forte em algumas coisas, mais esperta em outras, mas, no fim das contas, mais verdadeira em como eu lido com as pessoas e com os limites. Às vezes, as traições mais dolorosas nos fazem descobrir uma força que a gente nem sabia que tinha. Eu falei baixinho pro jardim que o Lúcio tanto amava. Você não podia saber o que ia acontecer depois que você fosse, mas você me preparou para enfrentar tudo, e assim o seu amor ainda me protege. Quando me virei para entrar em casa, senti uma paz que eu não sentia há muito tempo. Não porque a dor tinha sumido, ela nunca vai sumir de verdade, mas porque eu tinha aprendido a conviver com ela e a ter esperança no futuro. O Lúcio me deu esse presente, me ensinando que o amor dura para sempre, mesmo depois que a pessoa se vai, que se preparar e ser honesto são jeitos de amar. Se tem uma coisa que eu queria falar para quem está passando por uma traição na família, é: se proteja, com provas e com limites. Quem te ama de verdade vai respeitar esses limites e quem não te ama nunca foi seguro para você. Para começar, você já teve que impor limites difíceis na sua família? Como você lidou com essas conversas dolorosas? Compartilhe a sua história aí nos comentários e não esqueça de curtir e se inscrever se essa história te tocou. A sua ajuda me dá força para continuar contando essas histórias difíceis, mas importantes.
Obrigada por ouvir e lembre-se, a gente não se cura de uma hora para outra, mas a gente sempre pode melhorar.